Funcionária do banco discrimina menina negra em depósito e se surpreende com a mãe CEO. Sofia estava animada. O sol da manhã penetrava pelas janelas da cozinha, iluminando as moedas cuidadosamente dispostas sobre a mesa. Ela estava contando suas economias, um ritual que se tornara especial para ela. A cada moeda que girava entre os dedos, seu coração batia mais forte. "Olha só, Clara, tenho quase tudo", a menina exclamou com um sorriso largo no rosto. Sua amiga, Clara, a observava com olhos brilhantes, encantada pela determinação da amiga. "Isso é incrível. Sofia, você vai conseguir comprar o livro que tanto quer", Clara respondeu, apoiando a amiga com entusiasmo. O livro em questão era uma coletânea de histórias sobre grandes mulheres da história, algo que Sofia sonhava em ter. "Só falta mais um pouco. Vou ao banco hoje mesmo para depositar", ela declarou, sentindo-se confiante. "Você tem que ir, e quando voltar a gente lê juntas", Clara incentivou, apertando a mão da amiga com um gesto de cumplicidade. Sofia assentiu, já imaginando a sensação de ter o livro em suas mãos, de mergulhar nas aventuras e nas vidas inspiradoras que aquelas páginas continham. Após despedir-se de Clara, Sofia saiu de casa, sentindo o vento fresco acariciar seu rosto. A cidade pulsava ao seu redor, a vida se desenrolando em um ritmo frenético. Ela observou as pessoas apressadas, os carros passando e as lojas abrindo suas portas. Em sua mente, um turbilhão de sonhos e possibilidades dançava. "Um dia vou ser como as mulheres do livro. Vou mudar o mundo", ela murmurou para si mesma, perdida em suas fantasias. No caminho para o banco, cada passo era uma afirmação de seu futuro. "Com esse dinheiro posso comprar mais livros e, quem sabe, até fazer um curso de escrita." Sofia falou alto, como se estivesse se dirigindo a um público imaginário. Ela sonhava em ser escritora, de contar histórias que tocassem o coração das pessoas. "E se eu escrever uma história sobre uma menina que muda o mundo? Sim, isso seria maravilhoso." A visão do banco logo se aproximou, um prédio majestoso que simbolizava a segurança e a realização. Sofia parou por um momento, admirando a estrutura. "É aqui que tudo começa", pensou, sentindo-se um pouco nervosa, mas determinada. Ela empurrou a porta de vidro e entrou, o tilintar dos sinos anunciando sua chegada. O interior do banco era frio e impessoal. Sofia caminhou até o guichê, seu coração acelerando com a expectativa. Mas ao se aproximar, notou o olhar do funcionário que a atendia. Ele a observava com uma expressão que a deixou desconfortável. Havia um brilho de desconfiança em seus olhos, um tipo de desprezo que Sofia não conseguia entender. "Bom dia", ela disse, tentando manter a voz firme apesar da apreensão. "Oi", respondeu o funcionário, sem se esforçar para esconder a falta de interesse. "O que você quer?" O tom dele foi cortante, como se sua presença ali fosse um incômodo. Sofia sentiu um nó se formar em seu estômago. "Eu gostaria de depositar essas economias", ela disse, estendendo a mão com as moedas. O funcionário olhou para as moedas, depois voltou a encará-la como se estivesse avaliando se ela realmente tinha o direito de estar ali. "Você tem conta aqui?" ele perguntou, com um ar de superioridade que a deixou ainda mais confusa. "Não, mas eu só quero depositar", respondeu Sofia, tentando manter a calma. Ele franziu a testa e a observou com um ceticismo que a fez se sentir pequena. "Você tem que ter um documento de identidade ou algo que comprove que é sua", ele falou, cruzando os braços, como se estivesse protegendo algo que Sofia nunca poderia alcançar. O clima leve que havia sentido até então desapareceu, dando lugar a um frio desconfortável que a envolveu. Sofia se sentiu desamparada, a alegria de ter economizado e sonhado se dissipando em um instante. Com a cabeça baixa, ela percebeu que a situação estava mudando e que seu sonho de comprar o livro especial estava ameaçado por um preconceito que ela ainda não conseguia compreender completamente. Sofia estava nervosa. O dinheiro que ela havia economizado com tanto esforço estava em suas mãos, mas a frieza do funcionário do banco a deixava inquieta. Ele a observava com um olhar cético, como se estivesse avaliando se ela era digna de estar ali.
A pequena menina respirou fundo e tentou manter a calma. Bom dia, senhor. Eu gostaria de depositar este dinheiro, por favor, disse Sofia, forçando um sorriso. O funcionário, um homem de meia idade com um cabelo grisalho bem aparado, olhou para ela como se estivesse esperando algo mais. Ele não se apressou em pegar o dinheiro. Em vez disso, cruzou os braços e perguntou: De onde você conseguiu esse dinheiro, menina? Sofia sentiu seu coração acelerar. Eu economizei em várias semanas. Eu vendo limonada e faço pequenos serviços para vizinhos. O homem balançou a cabeça como se não estivesse convencido. E você tem algum documento que comprove isso? Alguma autorização dos seus pais? Não, senhor, eu só queria depositar, respondeu Sofia, a voz tremendo. O desconforto crescia, e ela começou a se sentir pequena e insignificante. Olha, não posso simplesmente aceitar dinheiro de uma menina sem um responsável, afirmou o funcionário, com um tom que beirava a desdém. É melhor você voltar, quando tiver alguém com você. Aquelas palavras cortaram Sofia como uma faca. Ela se sentia diminuída, questionando se a cor de sua pele tinha alguma coisa a ver com o tratamento que estava recebendo. O calor subiu em seu rosto, e uma onda de humilhação a envolveu, mas ela não sabia como reagir. O que deveria fazer? Por que ele parecia tão seguro de que ela não podia ser confiável? A mente da menina viajou até sua mãe, uma mulher forte e determinada que sempre lhe falava sobre dignidade e respeito. Nunca deixe que ninguém a faça se sentir menos do que você é, Sofia, ela dizia. Mas naquele momento, Sofia se sentia impotente. A insegurança e a tristeza pesavam em seu peito. Por favor, ela tentou mais uma vez, a voz quase um sussurro. Só quero depositar esse dinheiro. É tudo o que eu tenho. O funcionário a ignorou, começando a mexer em papéis em sua mesa, como se ela não estivesse ali. Aquela atitude a feriu profundamente. Você não vai fazer perguntas sobre o dinheiro? Você não quer saber o que eu vou fazer com ele? Sofia pensou, mas não teve coragem de perguntar. A vergonha e a dor a silenciaram. Enquanto isso, o tempo parecia se arrastar. Sofia observava as pessoas que passavam pela agência, algumas delas lançando olhares curiosos para a cena desconfortável que se desenrolava. Sentia-se como um animal em exposição, desprotegida e vulnerável. A esperança de um dia melhor começava a se dissipar, e a pequena ideia de comprar seu livro dos sonhos parecia agora uma miragem distante. Ela pensou em sua mãe novamente, em como sempre a apoiava e a encorajava. Mãe, o que você diria se estivesse aqui? Sofia se questionou. Ela diria que eu sou valiosa e que não devo aceitar esse tipo de tratamento. Mas, mesmo com esses pensamentos, a confiança dela vacilava. O que ela poderia fazer sozinha, sem a força de sua mãe ao seu lado? O funcionário finalmente a olhou de novo, ainda sem emoção, mas agora com uma expressão de desdém. Se você não tem um responsável, então não posso ajudar você. Próximo, ele gritou, chamando o próximo cliente na fila. Sofia sentiu uma lágrima escorregar por seu rosto. Ela queria gritar, queria que o mundo visse o quanto aquilo era injusto. Mas ao invés disso, ela se virou e saiu da agência, sentindo o peso da discriminação e o olhar dos outros em suas costas. A cidade, que antes parecia cheia de promessas, agora a encarava com indiferença. Fora do banco, o mundo continuava, em movimento, mas dentro de Sofia tudo estava parado. Ela se afastou com o coração pesado e a mente confusa, em busca de um lugar seguro onde pudesse recuperar a força e a coragem para enfrentar a situação que a aguardava. No escritório, moderno e elegante onde trabalhava, a luz suave do sol filtrava-se através das janelas panorâmicas, criando um ambiente acolhedor. Renata, a mãe de Sofia, estava envolvida em uma reunião importante com sua equipe de executivos. O assunto em pauta era o lançamento de um novo produto que prometia revolucionar o mercado. As ideias fluíam, e o clima era de entusiasmo, mas, de repente, seu celular vibrou sobre a mesa, interrompendo a dinâmica da conversa. Ela olhou para a tela e viu o nome de Sofia. Uma onda de preocupação a invadiu. Desculpem, preciso atender a essa chamada, disse Renata, levantando-se com um olhar determinado.
Seus colegas trocaram olhares curiosos, mas ela não se importou. Ao atender, a voz de sua filha, embargada e insegura, chegou até ela. Mãe, eu não sei como explicar, mas estou no banco, e o funcionário não acredita que esse dinheiro é meu. Ele está me tratando muito mal, Sofia disse, sua voz trêmula. O coração de Renata apertou. A força que sempre procurou transmitir. A filha agora se transformava em uma onda de indignação. Sofia, querida, fica calma. Eu estou a caminho, tá bom? Vou resolver isso, respondeu Renata, tentando acalmá-la. Desligando, Renata sentiu um misto de raiva e determinação. Como era possível que, em pleno século XXI, sua filha ainda precisasse enfrentar esse tipo de discriminação? Desculpem, mas eu preciso ir. Minha filha está passando por uma situação muito séria, disse ela já saindo da sala. A equipe a observou, ciente de que Renata não costumava agir por impulso e que a situação era realmente grave. Com passos firmes, ela caminhou pelo corredor, passando por colegas e assistentes que a cumprimentavam. A mente de Renata estava focada em Sofia, em como resolver a situação da melhor maneira. Ao chegar ao banco, seu coração pulsava com a adrenalina da indignação. A fachada do banco, com suas paredes de vidro e design moderno, parecia fria e distante, contrastando com a tempestade de emoções que a consumia. Ao entrar, ela notou a atmosfera tensa. Clientes esperavam em silêncio, e o funcionário que havia tratado Sofia estava atrás do balcão, com uma expressão de desconforto. Renata respirou fundo, ajustando a postura. Ela era uma CEO, uma mulher forte e determinada, e não permitiria que ninguém desmerecesse sua filha. Com licença, disse ela, aproximando-se do balcão. Eu sou Renata, a mãe da Sofia. Eu preciso falar com você. Sua voz era firme, mas não agressiva. O funcionário olhou para ela, parecendo um pouco surpreso, mas não havia como evitar a conversa. Senhora, eu estou ocupado no momento. Ele tentou justificar-se, mas Renata não estava disposta a aceitar desculpas. Estou ciente de que você tem obrigações, mas o que aconteceu com minha filha não é apenas uma questão de trabalho, é uma questão de respeito. Eu quero entender por que você tratou Sofia daquela maneira, ela disse, controlando a raiva que fervia dentro dela. O funcionário hesitou, olhando para os lados enquanto os outros clientes observavam a cena. Renata percebeu que a situação estava atraindo atenção, e isso só aumentou sua determinação. Você não pode simplesmente ignorar uma criança que economizou cada centavo. O que a sua atitude diz sobre você e sobre o banco que você representa? Eu só estava seguindo procedimentos, senhora, ele respondeu, tentando se justificar, mas Renata não estava disposta a ouvir. Procedimentos que desrespeitam a dignidade de uma criança? Não aceito isso. Este não é o tipo de exemplo que devemos dar. Sofia merece respeito, assim como qualquer outro cliente. O preconceito não deve ter espaço aqui, ela declarou, sua voz ecoando no ambiente silencioso. O funcionário, agora visivelmente desconfortável, não sabia como reagir. Renata sentiu que o momento estava se intensificando, e a empatia de outros clientes estava se manifestando nas expressões de apoio e indignação ao redor. Ela sabia que precisava levar a conversa adiante e garantir que o que aconteceu com Sofia não fosse esquecido. A atmosfera no banco estava carregada de tensão. A mãe de Sofia, Carla, se apresentou ao gerente da agência, um homem de meia idade com um olhar perturbado. Seu nome era Eduardo. Ele se endireitou na cadeira ao ouvir o nome da CEO e tentou manter a compostura, mas a inquietação era evidente. Carla cruzou os braços e, sem rodeios, questionou. Eduardo, gostaria de entender por que a minha filha foi tratada de forma tão desrespeitosa por um dos seus funcionários. O que aconteceu aqui hoje é inaceitável. Eduardo hesitou, seus olhos vagando em busca de uma resposta que talvez não existisse. Ele se mexeu na cadeira, tentando encontrar palavras que pudessem justificar a situação, mas tudo o que conseguiu foi um murmúrio. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Pode me contar? Carla respirou fundo, tentando controlar a raiva que fervia dentro dela. Sabia que não era apenas a situação em si, mas o que representava,
o preconceito que muitas pessoas enfrentam diariamente. Ela olhou nos olhos do gerente, sua voz firme e decidida. Minha filha é uma jovem inteligente e trabalhadora. Ela economizou cada centavo para realizar um sonho. E você sabe o que é mais doloroso? É perceber que ela foi tratada com desconfiança por causa da cor da pele dela. Isso é inaceitável. Eduardo, agora visivelmente desconfortável, desviou o olhar. Ele sabia que não poderia argumentar contra aquilo, mas a defesa de seu funcionário estava em sua mente. Não posso falar sobre o que aconteceu, pois não estava presente, mas vou investigar e... Ele começou a dizer. Carla o interrompeu, sua voz ecoando pela agência. Outros clientes começaram a prestar atenção na conversa. Investigar? Isso não é suficiente. O que minha filha viveu aqui hoje é um reflexo de uma cultura de discriminação que não deve ter lugar em nossa sociedade, muito menos em um banco que se diz comprometido com a igualdade. Os murmúrios se intensificaram entre os clientes que observavam a cena. Carla olhou ao redor e viu alguns rostos que pareciam apoiar sua causa. Um senhor idoso sentado próximo fez um gesto afirmativo como se dissesse que estava de acordo com suas palavras. Eduardo, percebendo que a situação estava fugindo do seu controle, começou a suar. Ele tentou se justificar. Eu entendo que as emoções estão altas, mas preciso que você compreenda que a equipe é treinada para agir de acordo com as políticas da empresa. Não posso permitir que ninguém faça julgamentos sem evidências. Carla balançou a cabeça, seus olhos ardendo de indignação. Políticas que permitem discriminação não são apenas ineficazes, elas são imorais. Você precisa entender que as pessoas têm o direito de serem tratadas com dignidade, independentemente de sua aparência. Isso deve ser uma regra básica. O gerente, percebendo que suas tentativas de defesa eram inúteis, ficou em silêncio enquanto a tensão aumentava. Ele sabia que suas palavras soavam vazias diante da realidade exposta por Carla. E o que você vai fazer a respeito disso? Ela continuou desafiando-o. Acredito que o banco deve tomar uma posição clara contra qualquer forma de preconceito. Senão, estaremos todos aqui desperdiçando nosso tempo. Eduardo, agora, com a voz trêmula, balançou a cabeça, sua postura já não era mais firme. Eu prometo que levarei suas preocupações ao nível mais alto. Vou garantir que este incidente seja revisto e que as medidas adequadas sejam tomadas. Carla não estava satisfeita com a resposta. Ela sabia que promessas vazias não eram suficientes e que sua luta estava apenas começando. A indignação que sentia por sua filha ecoava em seu coração e ela não ia desistir. Espero que você faça o que é certo, Eduardo, porque isso não é apenas sobre minha filha, é sobre todos aqueles que já sofreram por causa da ignorância e do preconceito, e eu não terei medo de levar isso adiante se necessário. O gerente a encarou, agora sem saber como responder. A pressão da situação e a determinação de Carla eram palpáveis, e ela sabia que tinha a força necessária para fazer a diferença, não apenas para Sofia, mas para todos que se sentiram invisíveis em situações semelhantes. A tensão no ar era palpável. A CEO, com seu olhar firme e determinado, enfrentava o gerente do banco, que parecia cada vez mais nervoso sob a pressão daquela situação. Estou disposta a levar isso adiante se necessário, ela afirmou, a voz ressoando, com uma força que fazia ecoar nos ouvidos de todos os presentes na agência. Não posso permitir que a minha filha seja tratada como se sua dignidade fosse questionável por causa da cor de sua pele. O gerente, visivelmente desconfortável, tentou se recompor. Senhora, eu entendo a sua preocupação, mas a situação não foi como a senhora está descrevendo. O funcionário só estava seguindo os procedimentos padrões. Procedimentos que perpetuam a discriminação, ela exclamou, gesticulando com intensidade. O que aconteceu com minha filha não é um caso isolado. É um reflexo de um problema muito maior que este banco precisa enfrentar. Vocês precisam rever suas práticas e, principalmente, a forma como tratam os clientes. Enquanto isso, ao redor, outros clientes começaram a se mobilizar.
Um homem idoso que estava sentado em uma das cadeiras interrompeu a conversa com uma voz forte. Eu vi o que aconteceu. Isso é inaceitável. Ninguém deve ser tratado assim, especialmente uma criança que apenas queria realizar um sonho. Ele se levantou apoiando-se em sua bengala e olhou para a CEO admirado. Estamos com você, isso não pode continuar. A mãe de Sofia sorriu para ele, sentindo-se fortalecida pela solidariedade que começava a se formar. Obrigada, senhor. É exatamente isso que precisamos, união e respeito. Vamos lutar juntos contra esse tipo de preconceito. Outros clientes começaram a se aproximar, alguns com expressões de apoio, outros murmurando em concordância. Uma mulher com um filho ao lado se virou e disse: Meu filho também já passou por algo parecido. É triste ver que, em pleno século XXI, ainda precisamos lidar com isso. O funcionário que havia tratado Sofia, agora encurralado pela situação, parecia cada vez mais isolado. Ele olhou ao redor, percebendo que a empatia estava se espalhando, e seu rosto ficou pálido. Eu só estava tentando seguir as regras, gaguejou sua voz trêmula. Seguir regras que humilham e desumanizam pessoas? A CEO interrompeu, sem permitir que ele se justificasse. Regras que não levam em consideração o respeito e a dignidade de cada indivíduo? Isso não é aceitável. Se o banco não mudar, eu levarei essa questão para a mídia, para que todos saibam como este lugar trata seus clientes. O gerente, percebendo que a situação estava saindo de controle, tomou uma atitude. Por favor, todos, vamos acalmar os ânimos. Eu prometo que vou investigar essa situação e rever as práticas que temos aqui, mas precisamos de um pouco de calma para resolver isso. Promessas não são o suficiente, gritou um cliente que estava ao fundo. Precisamos de ações concretas. Isso não é apenas sobre uma menina, é sobre todos nós. A CEO olhou para o gerente, seus olhos cheios de determinação. Estamos aguardando suas ações. E não. Só isso. Precisamos de um compromisso público dessa instituição para garantir que todos os clientes sejam tratados com respeito e dignidade. Com o clima de solidariedade crescendo, Sofia, que estava ao lado de sua mãe, sentiu um misto de emoções. A vergonha e a tristeza que a haviam envolvido estavam se dissipando, substituídas por uma sensação de força e união. Ela olhou para sua mãe, que lhe lançou um sorriso encorajador, como se dissesse que estavam juntas nessa luta. Vamos transformar essa dor em algo positivo, Sofia, a mãe sussurrou, massageando o ombro da filha. Esse é apenas o começo de uma mudança maior. E Sofia, sentindo a energia da multidão ao seu redor, começou a acreditar que, juntas, poderiam realmente fazer a diferença. A tensão na agência do banco era palpável. As palavras da CEO reverberavam no ar, enquanto os olhares dos clientes se voltavam para a cena que se desenrolava. Foi então que um cliente, um homem de meia idade, com uma expressão familiar, se aproximou. Ele usava um terno escuro e tinha um ar de respeito. Com um sorriso gentil, reconheceu a mãe de Sofia. Isabel? Ele disse, a voz cheia de calor. É você mesmo. Isabel voltou-se para o homem surpreso. Ronaldo, não esperava vê-lo aqui. A expressão de alívio e amizade iluminou seu rosto. O que você está fazendo? Eu estava aqui para fazer um depósito, mas parece que cheguei na hora certa, respondeu Ronaldo, olhando para a filha de Isabel, que estava ao seu lado, visivelmente nervosa. Sofia, minha querida, como você está? Estou bem, senhor Ronaldo, respondeu Sofia, tentando esconder a tensão que a envolvia. Ronaldo se agachou para ficar no nível dela, seu olhar sincero transmitindo apoio. Eu ouvi o que aconteceu. Aqui. Isso é inaceitável, ele disse, seu tom firme. Você e sua mãe merecem ser tratadas com respeito, assim como qualquer outra pessoa. Eu sou amigo da família e quero que você saiba que não está sozinha. Sofia olhou nos olhos de Ronaldo e uma onda de conforto a envolveu. Ele continuou. Deixe-me contar uma história que talvez você não saiba. Quando eu era jovem, também enfrentei discriminação. Lembro-me de um dia em que fui ao banco com um dinheiro que economizei para comprar um livro. O atendente me olhou com desprezo, como se eu não fosse digno de estar ali. A sensação de impotência foi devastadora. Isabel escutava atentamente.
admirando a coragem de Ronaldo em compartilhar sua experiência. "E como você lidou com isso?" perguntou ela, com um misto de curiosidade e respeito. "Eu conversei com meus pais sobre o que aconteceu. Eles me ensinaram sobre a importância de lutar por justiça", respondeu Ronaldo. "Ajudaram-me a entender que o preconceito não define quem somos, mas como respondemos a ele. Sempre que sinto que a injustiça está acontecendo, eu me levanto e falo." Sofia sorriu timidamente, sentindo-se inspirada pelas palavras de Ronaldo. Ele se virou para a mãe dela e disse: "Isabel, talvez possamos fazer algo juntos. Que tal criarmos uma campanha de conscientização sobre diversidade aqui no banco? Algo que promova o respeito e a inclusão." A ideia fez os olhos de Isabel brilharem. "Isso seria incrível. Precisamos transformar essa situação em algo positivo. O banco pode ser um espaço de aprendizado e crescimento para todos." Ronaldo assentiu animado. "Podemos organizar eventos, palestras e até mesmo envolver as escolas da comunidade. Precisamos mostrar às crianças e adolescentes que todos merecem dignidade, independentemente da cor da pele ou da origem." A tensão na agência foi se dissipando à medida que outros clientes começaram a se aproximar, ouvindo a conversa e se mostrando interessados. Um grupo de pessoas, que tinha testemunhado a cena anterior, concordou com entusiasmo. "Estamos juntos. Com vocês!" gritou uma mulher. "Precisamos de mais respeito em todos os lugares." Sofia, agora mais confiante, sentiu-se encorajada a falar. "Eu só queria comprar um livro, porque sonho em ser escritora um dia. Quero contar histórias que ajudem as pessoas a entenderem umas às outras." O murmúrio entre os clientes cresceu, e a atmosfera se tornou de apoio e solidariedade. Isabel, emocionada, abraçou a filha, sentindo o peso da injustiça se transformar em esperança. "Você é tão forte, Sofia. Estou tão orgulhosa de você." Com um sorriso largo, Sofia olhou para todos os presentes. "Juntos, podemos fazer a diferença. Nossas vozes têm poder." E assim, em meio a um momento que poderia ter sido apenas de dor, nasceu a oportunidade de mudança. A ideia de Ronaldo se concretizou, e logo o banco se tornaria um exemplo de inclusão, um espaço onde a diversidade seria celebrada e onde o respeito e a dignidade seriam ensinados e praticados. Sofia não apenas superou uma situação difícil, mas também se tornou uma voz para muitos, transformando seu sonho em uma realidade inspiradora.